Shore Mashore Dere Barasi Esu Triama Surya Triamara Surya Andarayas Ekantela Bashuriande Kantire Banai Shukriamara Surya Sarasai Shore Bashore Dere. Bom dia, Adriana Holanda. Seja muito bem-vinda, minha querida. Elama Surya Shukriamara Surya Andarayas Ekante Labashori Mandekante Rebanai Shukriamara Surya Sarasai. Shalom, minha amiga, shalom. Como é que você está, minha querida? Me dê notícias da sua mãe, como é que ela tá? Ela bashuri andekan tirebanai shukriya marasuri sarasai shore bashore derebarazi so riamasuriya shukriya marasuri andarayas. Santo, santo, santo é o Senhor, tu és santo, Pai. Tu és poderoso, tu és maravilhoso. Bom dia, Verônica, graça e paz. Seja muito bem-vinda à nossa live Mães que Ora. Bom dia, Marilene, seja bem-vinda, minha amada, Deus te abençoe. Graça e paz, queridas, graça e paz. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 21ª live de 2025, Mães que Oram. Deus seja louvado por sua vida, minha irmã. Deus seja louvado por sua vida. Ainda há pouco eu estava orando ao Senhor. Estava conversando com o Senhor sobre nós, mães, avós, e sobre tantas dores que têm acometido tantas mães, não só no nosso estado, no Rio de Janeiro, mas na nossa nação e no mundo. E o Espírito Santo, mais uma vez, me disse que nesse tempo, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer é interceder. Sim, Adriana, ela teve um derrame pleural. A saturação já melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós continuamos orando pela sua mãezinha, Adriana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amadas, orar por filhos, orar por netos, orar por todos os filhos do coração do Pai. Não é uma tarefa, é um mandamento. Nós precisamos orar, nós precisamos estar em oração. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda, minha querida, na nossa live Mães que Oram. Na maioria das vezes, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo, mas o céu está se movimentando. O céu está se movendo. No último final de semana, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, aquele mega hotel tradicional no Rio de Janeiro, em Copacabana, que tem abrigado, né, tantas celebridades que cultuam as trevas. Um grupo enorme de jovens de várias regiões do Brasil estiveram naquele local no último final de semana, levantando adoração ao Senhor. As nossas orações são ouvidas no céu, as nossas orações são levadas ao Senhor. As nossas orações, ainda que no secreto, o céu ouve e o céu responde, amadas. Foi um evento maravilhoso, muitos jovens adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. É tempo
de nós estarmos com os nossos 2 pés dentro da igreja, com nossos 2 joelhos dobrados e com o nosso rosto no pó, orando pelas nossas crianças, orando pelos adolescentes, orando pelos jovens, orando por todos os filhos do coração do Pai. E orando, amadas, pelas mães. Quantas mães estão com seus corações estraçalhados? Quantas mães estão sofrendo pela perda dos seus filhos? E essas perdas têm sido de formas trágicas. Então nós precisamos orar pelos filhos e principalmente precisamos orar pelas mães. Precisamos acolher as mães em oração. Precisamos nos posicionar como atalaias, como soldadas do exército de Cristo em oração. Nós somos chamadas à intercessão, não só pelos nossos filhos, bom dia Raquel, mas por todos os filhos do coração do Senhor. A oração que fazemos pelos outros, ela é chamada de oração intercessória. A intercessão, amadas, é a forma mais sublime e perfeita de oração. Ela é a maior expressão de amor que uma pessoa pode dar ou receber. A intercessão é a forma mais sublime e mais perfeita da oração. Ela é a forma de amor que uma pessoa dá e recebe de outro. Bom dia, Isaías. Bom dia, meu querido. Quando intercedemos por alguém, nós vencemos o nosso próprio egoísmo e possibilitamos a intervenção de Deus na vida do outro. Quando nós intercedemos por alguém, nós vencemos o nosso próprio egoísmo e possibilitamos a intervenção de Deus na vida de alguém. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pelas crianças da sua igreja, do seu bairro, da sua rua. Ore pelos jovens, ore pelos adolescentes. Quando você passar numa escola, na porta de uma escola, de uma creche, ore pelas crianças que estão naquele lugar. Ore pelos cuidadores que estão naquele lugar. Ore pela direção daquela creche, daquele colégio. Ore pelos professores, ore por todos os funcionários. Ore, interceda. Ore por seus filhos. Interceda pela salvação deles. Interceda pela libertação deles e de todos os filhos do coração do Pai. Esse louvor que está no fundo, está tocando no instrumental. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. A oração muda o meu modo de falar. A oração muda o meu modo de olhar o outro. A oração muda o meu pensar. A oração muda a dureza do meu coração. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E à medida que você vai orando, à medida que você vai falando com Deus, você é transformada. Por isso que a intercessão é uma forma de nós nos curarmos do nosso próprio egoísmo. Bom dia, Márcio, meu amigo, pai de 2. Bom dia, Sil, bom dia. Quando eu oro, tu revelas exatamente esse louvor. Ele tem me acompanhado. Quando eu oro, tu falas comigo. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Essa é a chamada principal de todo cristão. É orar, é interceder. Quando você intercede, você possibilita a intervenção de Deus na vida do outro.
quando nós oramos, quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós nos tornamos ponte entre Deus e aquela pessoa por quem estamos intercedendo. A nossa live, mães que oram, pais que oram, quando eu e você oramos, intercedemos pela salvação, pela libertação dos nossos filhos, nós estamos possibilitando a intervenção dos céus sobre a vida deles. Nós estamos sendo ponte entre Deus e eles. Não é porque nós somos crentes que os nossos filhos e os nossos netos são. Eles precisam do Senhor. Eles precisam da salvação do Senhor. E eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos intervir, investindo tempo em orar pela vida deles. As obras de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, elas não são passageiras. Elas não são emocionais, elas não são frágeis. Quando Deus faz, ninguém pode desfazer. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Mas Ele precisa da minha e da tua intercessão. Ele precisa, não porque Ele não pode, Ele é poderoso para fazer. Mas nós fomos criados para adorar ao Senhor. E quando você intercede, você está sendo uma adoradora. Quando você intercede, você está sendo uma adoradora do Senhor. Você está reconhecendo a sua fraqueza e o poderio de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Quando nós intercedemos, a minha família, a sua família precisa de oração. Quando Deus faz, ninguém pode desfazer. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Ele é poderoso para fazer e para sustentar o que Ele faz. Ele é poderoso para fazer e para sustentar o que Ele faz. Eu tive um testemunho da grandeza do Senhor na vida de uma mãe que ora. Uma mãe orando, intercedendo pelo seu filho há mais de 10 anos. Ela não desistiu. Outras pessoas já tinham desistido, já tinham dito para ela: não tem jeito. Mas ela continuou orando. E ela viu no culto de jovens o seu filho entrar pela igreja rendido a Cristo e dizer: mãe, eu quero o Deus que você tem. Eu não quero mais essa vida de droga, de prostituição. Eu quero servir a esse Deus que você serve. E quando essa mãe deu esse testemunho, eu não consegui me conter. Eu oro pelo meu filho. Eu sei de cada mãe que tem orado pelos seus filhos, pelos seus netos. A paz, Claudinha. E quando essa mãe me contou esse testemunho, é Deus dizendo: não desista, não pare. E eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Deus fala comigo. Porque quando nós oramos, Deus nos revela. Deus se revela a nós. Não desista do seu filho. Não pare de orar pelo seu filho. Deus
é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos ou pedimos a Ele. Não desista do seu filho. Ainda que os seus olhos estejam vendo, os seus olhos humanos estão vendo. Só lembre-se, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Mãe, avó, pai, não desista do seu filho, porque Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. E lá na cruz do Calvário ele disse: Tetelestai, está consumado. E ele nos arrancou do império das trevas. Ele nos tirou do vale da sombra e da morte. E se nós estamos aqui hoje, se nós temos filhos, se nós temos netos, essa promessa do Senhor não é só para mim, é para você, é para toda a sua casa, é para mim. Não desista de orar. A intercessão é a forma mais sublime e mais perfeita da oração. Quando nós intercedemos por alguém, nós estamos possibilitando o agir de Deus na vida dessa pessoa. Jesus, o nosso professor celestial, nos deu as verdadeiras palavras que temos que levar conosco ao nos aproximarmos do nosso Pai. Jesus, o nosso professor celestial, nos deu as verdadeiras palavras que temos que levar conosco ao nos aproximarmos do nosso Pai. Temos nela uma forma de oração pela qual se respira o frescor e a plenitude da vida eterna. Pai nosso que está nos céus. Uma forma de oração, irmãs, que se torna um modelo e a inspiração para todas as outras orações. As 3 últimas petições do Pai Nosso revelam quem nós somos e o que precisamos. As 3 últimas petições do Pai Nosso revelam quem nós somos e o que nós precisamos. Deus ouve nossas orações, Nívia. Deus nos tirou, olha gente, Deus a tirou do Rio de Janeiro e a levou para o Rio Grande do Sul, honrando o filho dela com uma faculdade de medicina. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Pai nosso que está nos céus. Uma das orações, uma da forma de oração que se torna um modelo para todas as nossas orações. As 3 últimas petições do Pai Nosso revela quem somos e o que precisamos. Nós somos fracas e carentes. Nós somos fracas e carentes. Precisamos de provisão, precisamos de perdão e precisamos de proteção. Nós somos fracas e carentes. E nós precisamos de provisão, de perdão e de proteção. A nossa fraqueza nos empurra para a oração. A nossa fraqueza nos empurra para a oração. A nossa fraqueza nos empurra para a oração. O apóstolo Paulo sempre disse: quando eu estou fraco, o poder de Deus sobre mim me torna forte.
É na fraqueza, é na minha, é na tua fraqueza que nós somos empurradas para a oração. É na nossa fraqueza que nós somos empurradas para o secreto. É na nossa fraqueza que nós somos empurradas para a intimidade com o Pai. É na nossa fraqueza que a alegria do Senhor, que é a nossa força, vem nos sustentar e nos pôr de pé. É na nossa fraqueza, irmãs. É na nossa fraqueza que nós somos empurradas para a oração. Deus, Ele fala conosco por meio da sua palavra. Ele fala conosco por meio de ordenâncias. Ele fala conosco por meio de alertas. E Ele fala conosco por meio de promessas. A Bíblia, ela está cheia de promessas do Senhor para a tua e para a minha vida, para a tua e para a minha família. As promessas do Senhor, elas nos são dadas para que nós oremos por elas e desfrutemos dela com os nossos filhos, com a nossa família. As promessas do Senhor nos são dadas para que nós desfrutemos dela. Nós oremos por elas para que elas se cumpram. As promessas do Senhor nos são dadas para que nós oremos por elas. E quando nós oramos pelas promessas do Senhor, nós temos a glória dele, nós temos o favor dele, nós temos dele a possibilidade de agir na vida do outro por quem nós estamos orando. Quando nos são dadas promessas na palavra do Senhor, é para que nós oremos por ela, para que nós possamos desfrutá-las juntamente com a nossa família. Atos 16:31, a palavra do Senhor diz, a minha versão é a NAA. A minha versão é a NAA. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salva você e toda a tua casa. É uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salva você e toda a sua casa. Amada, é uma promessa, mas as promessas nos são dadas para que nós possamos orar por elas, para que desfrutemos delas juntamente com a nossa família. A palavra do Senhor está dizendo que se eu crer no Senhor, se você crer no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Mas nós precisamos orar por essa promessa. O meu pastor, Gilson Macedo, ele sempre diz algo que é uma verdade. Ele diz, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Então nós precisamos orar pela conversão dos nossos filhos. Nós precisamos orar pela salvação da nossa família. As promessas nos são dadas por Deus. As promessas nos são dadas por Deus para que nós oremos por ela e desfrutemos dela com a nossa família. Amada, nós queremos ir morar no céu, mas nós não queremos ir sozinhas. Nós queremos levar a nossa família. É promessa do Senhor, salvação para tu e toda a sua casa. Mas você precisa orar por essa promessa, para que Deus alcance com salvação a sua família, para que você e toda a sua casa seja salva. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor, para que eu e toda a minha casa sejamos salvos. É promessa do Senhor. O Salmo 102, versículo 28. Salmo 102,
versículo 28, a palavra do Senhor diz: os filhos dos seus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amada, é uma promessa do Senhor para minha e para a tua vida, para minha e para a tua família. Mas eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando nós oramos, Deus se revela a nós. As promessas de Deus na palavra nos são dadas para que nós oremos por ela, para que possamos desfrutar delas com a nossa família. Nós precisamos orar. E a intercessão, amadas, é a forma mais sublime e mais perfeita da oração. Quando você intercede por alguém, você está mostrando, você está demonstrando todo o seu amor, todo o seu amor. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, pela salvação deles, para podermos desfrutar junto com eles das maravilhas de pertencer à família de Cristo. Eu não quero pertencer à família de Cristo sozinha. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Mas não é só eu, não é só você, a tua casa, a tua família é herdeira e co-herdeira com Cristo. Ore, interceda pela salvação, pela libertação, pela cura da sua família, pela libertação dos seus filhos. As promessas nos são dadas para que nós oremos por elas. As promessas nos são dadas para que nós oremos por elas. Precisamos interceder por nossa família. Sabe por quê, irmãs? Ídolos têm bocas. Ídolo tem boca, mas eles não falam. Falsos profetas falam, mas nada acontece. Deus, porém, fala e sua palavra se cumpre. Aleluia! Ídolos têm boca, mas não falam. Falsos profetas falam, mas não acontece nada. Mas quando o Senhor fala, a sua palavra se cumpre. Aleluia! Aleluia, eu vou orar, nós precisamos orar, As promessas de salvação para mim e para a tua família estão na Bíblia, mas elas não nos são dadas para que nós oremos por elas, para que possamos desfrutar com a nossa família as maravilhas do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela não volta para Ele vazia, sem produzir resultados. A palavra do Senhor não volta para Ele sem produzir resultado. E quando Ele diz: creres no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. A palavra do Senhor é viva, eficaz e poderosa. E ela não volta para Ele vazia. Só precisamos orar. Porque quando nós oramos, quando nós intercedemos pela nossa casa, pelos nossos filhos, quando nós intercedemos por vidas, nós possibilitamos o agir de Deus na vida dessa pessoa. Nós possibilitamos o agir de Deus na vida dessa pessoa. O Senhor, Ele é sábio e Ele discerne o tempo e o modo de falar. O Senhor é sábio e Ele discerne o tempo e o modo de falar. No tempo certo, na hora exata, sua palavra se cumpre. Se Ele diz que o seu filho, que o meu filho são heranças do Senhor, no tempo certo eles serão rendidos ao Senhor.
Essa mãe orou 10 anos. Várias pessoas diziam para ela: não tem jeito, ele está nas drogas há muitos anos, ele não tem mais salvação. E naquele culto de jovens, aquela mãe estava sentada, sua Bíblia estava do lado, numa cadeira, porque era aquele ato profético que ela fazia todo culto. Esse lugar é o lugar do meu filho. E naquele dia o filho dela entrou dentro da igreja e disse: mãe, eu quero Deus que você tem, eu não aguento mais, eu não quero mais. E o Senhor alcançou aquela vida. A intercessão, minha amada, é a forma mais sublime e mais perfeita de uma oração. Essa mãe orou 10 anos e mesmo contra as impossibilidades, ela creu na palavra do Senhor. Ela creu quando a palavra disse para ela: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele culto de jovens, ela conseguiu olhar para trás e o seu filho sujo, rasgado, entrar e ser abraçado por ela e por toda aquela igreja. Hoje, esse filho é um ministro de louvor. Hoje esse filho é um ministro de louvor. Ele é um pregador da palavra de Deus. As pessoas diziam para ela: muda de bairro, porque não tem jeito. E ela disse: não, aqui é a casa dele, ele vai voltar. 10 anos, amadas, em oração, 10 anos em intercessão. E eu estive no culto onde esse rapaz pregou, e toda a família estava na igreja, tios, tias, a mãe, irmãos, a esposa. E estava ali aquele jovem pregador levita da casa do Senhor, pregando a palavra. Interceda pelos seus filhos, interceda pela sua família. Não desista da sua família. Ainda que pareça morto, Deus está agindo. A palavra do Senhor se cumprirá, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela não volta para ele vazia. Não desista dos seus filhos, ore por ele todos os dias. E Deus realizará uma grande obra na vida deles, no tempo certo, na hora exata. Sua palavra se cumpre, no kairós de Deus. A palavra dele se cumpre, a palavra dele se cumpre. Amadas, não existe uma só alma desesperada para a qual Deus não tenha uma promessa específica. Não existe uma só alma desesperada para a qual Deus não tenha uma promessa específica. Mesmo quando Deus está longe, Ele está observando e pronto para agir. Embora esteja no alto céus, Ele vê a terra, Ele contempla, Ele observa o sofrimento dos seus filhos. Ele vê a sua lágrima, Ele vê a minha lágrima. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o seu Pai que te ver em secreto te abençoará, te contemplará. A Bíblia está dizendo, quando você está orando lá no secreto, o seu Pai que está te vendo, está agindo em favor do seu filho. Não olhe para as circunstâncias,
Olhe para Deus. Olhe para Cristo. Ah, meu Deus, a minha filha está em depressão, quer tirar a própria vida. Interceda por ela. Coloque ela aos cuidados do Senhor Jesus. Ore por ela, porque o Senhor está agindo. Ele está no alto céus e de lá Ele contempla todos. E Ele observa cada sofrimento, cada lágrima. E no tempo certo, na hora exata, Ele vai agir. Na hora exata, no momento exato, Ele vai agir. Não tenha medo. Não desista. Ainda que as impossibilidades, ainda que as circunstâncias estejam dizendo, não tem jeito. Lembre-se, na cruz do Calvário, o Senhor disse, está consumado, tetelestai. Ele morreu por você, Ele morreu pelo seu filho, Ele morreu por mim, Ele morreu pelos meus netos, e no terceiro dia, Ele ressuscitou, trazendo cativo o cativeiro. Não existe um cativeiro, não existe uma prisão que vai conter seu filho ali dentro, porque no tempo certo, na hora certa, Deus o libertará em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apenas creia, minha irmã. Você é uma mãe que está chorando e ninguém está vendo? Saiba que o céu vê e responde. Você é uma mãe que está chorando no secreto e ninguém vê. Saiba que o céu vê e responde. Saiba que Jesus vê e responde. A Bíblia diz que todas as coisas, todas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. E o Senhor está vendo o seu choro, está recolhendo as suas lágrimas. Ele vê e Ele age. O céu vê e responde ao seu choro, mãe. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7. Vamos ler? Em nome de Jesus. Lucas 7. Do versículo 1, do versículo 11 ao 16. Lucas 7, do 11 ao 16. A minha versão é a NAA. A ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Essa mãe era viúva e havia perdido seu único filho. Estava em profundo desespero, sem esperança. Mas Jesus viu. Jesus viu. Se compadeceu dela e interrompe o cortejo fúnebre. Minha irmã, eu não sei qual é o cortejo que está levando seu filho ou sua filha.
Mas Jesus interrompe esse cortejo e toca nele, e toca nela, e diz: levante-se. Eu não sei qual é o cortejo que está levando seu filho ou sua filha. Eu não sei qual é a multidão que está carregando seu filho ou a sua filha. Mas Jesus interrompe esse cortejo nesse dia. Jesus interrompe. Jesus toca nesse caixão e diz: levante-se. Porque assim como ele tocou no caixão e disse: jovem, eu te digo, levante-se, e o jovem voltou à vida, Jesus diz para os seus filhos: levante-se. E ele volta à vida em nome de Jesus. Apenas creia e receba essa palavra. Porque em nome de Jesus, o Senhor para todo e qualquer cortejo fúnebre. Irmã Neide é nas drogas, tem muitos anos, não tem como. Para o nosso Deus não há impossível. Lucas 1:37, não há impossível para o nosso Deus. Ele toca e para o cortejo fúnebre. Irmã Neide, a minha filha está na prostituição. Deus é poderoso, é misericordioso, é fiel à palavra dele. E ele toca e ele para esse cortejo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim como ele disse: jovem, levante. E ele voltou à vida. O seu filho voltará à vida. A sua filha, o seu neto, voltará à vida em nome de Jesus. Apenas creia. Nós iniciamos a nossa live, logo na introdução nós dissemos que filho de peixe é peixinho, como diz o meu pastor Gilson Macedo, mas filho de crente não é crentinho. Precisamos orar pelas promessas do Senhor sobre a vida deles. A Bíblia diz que se eu crer, serei salva e toda a minha casa. Eu preciso orar por essa promessa para que eu desfrute dela junto com a minha família. Irmãs, ore. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Ore, porque quando você ora, Deus se revela a ti. Quando você ora, Deus fala contigo. Eu vou orar. As promessas que Deus nos dá, elas são nos dadas para que nós oremos por ela, para que possamos desfrutar delas junto com a nossa família. Eu sei que assim como eu, você quer morar no céu com a sua família, naquele grande dia. E para que isso aconteça, nós precisamos interceder por nossos filhos. Não existe uma alma desesperada para a qual Deus não tenha uma promessa específica. Não existe. A viúva de Naim, ela não pediu nada. Ela só chorou, só chorou. O céu ouviu e Jesus estava ali no momento exato, passando por ali, quando aquele cortejo estava chegando no portão. Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. O Kairos de Deus é a hora certa. Deus é sábio para saber a hora e o momento exato de falar. E no momento exato, quando todos estiverem pensando que vão fechar o caixão para fazer o enterro, Jesus para esse cortejo. Jesus para esse cortejo e diz para o seu filho, para a sua filha, para o meu filho: levante-se, jovem. E ele vai levantar. E ele vai voltar à vida. E ele vai voltar à vida.
Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa ou que volte atrás. E a palavra dele diz que o meu filho, que os seus filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. E o que nós fazemos enquanto mães, avós, pais de herança? Intercedemos por ele, oramos por eles, cuidamos dele, regamos eles, as suas vidas em oração. Nós precisamos regar os nossos filhos em oração, em intercessão. O seu filho, o seu neto, os meus filhos, meus netos, eles são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor. Nós não somos suficiente mesmo em nós mesmos. Nós somos completamente sustentadas por Deus. O que o mundo vê como fraqueza em nós, Deus usa como ponte para a eternidade com Ele. A nossa fraqueza nos empurra para a oração. A nossa fraqueza nos empurra para a oração. E o que o mundo vê como fraqueza, Deus vê como motivação para nos socorrer, para ouvir nossas orações, para interceder pelo meu e pelo teu filho. Eles são heranças do Senhor. E o Senhor não os abandonará. Apenas olhe para os teus filhos do jeito que Jesus olha. Olhe para os seus netos da mesma forma que Jesus olha. Jesus não olha para eles como perdidos, como drogados. Jesus olha para eles como herança, filhos do Deus Altíssimo. E Ele deu a você, Ele deu a mim a responsabilidade de regar a vida deles em oração. Ele deu a você, Ele deu a mim a responsabilidade de intercedermos em oração por nossos filhos. Não olhe para a circunstância, apenas creia no Senhor. Apenas creia no Senhor. Pode ser que ninguém te veja chorando. Pode ser que seu filho não veja você orando pelo casamento dele, pela reconstrução do casamento dele ou dela. Pode ser que eles não vejam, mas o céu vê e o céu responde. O céu veio e o céu responde. Deus, Ele tem uma promessa pronta para agir. Essa mãe, a viúva de Naim, ela simplesmente chorava, mas Jesus viu, Jesus se importou, Jesus agiu. Antes que ela dissesse qualquer coisa, qualquer palavra, Jesus já havia parado o cortejo fúnebre. Jesus viu aquela mãe chorando, e antes que ela pronunciasse qualquer palavra, Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Você é uma mãe que está chorando no secreto, o céu vê e responde. Talvez você esteja vivendo um luto, uma perda, uma dor silenciosa. Ainda que você esteja só chorando, Deus vê e Deus responde, Deus age. Deus vê e Deus age. A Bíblia diz que não há impossível para o nosso Deus. Apenas creia, não há impossível para o nosso Deus. Quando nós intercedemos por alguém, quando nós intercedemos pelos nossos filhos, nós vencemos o nosso egoísmo.
E nós possibilitamos a intervenção de Deus na vida da pessoa por quem estamos intercedendo. Ore por seus filhos, interceda por seus filhos, pela salvação, pela libertação deles. Não desista dos seus filhos, ainda que seus olhos naturais estejam olhando para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Não existe uma só alma desesperada para a qual Deus não tenha uma promessa específica. E a promessa específica para você, para a sua casa, para a minha casa, nesta manhã é: creia no Senhor Jesus e será salva toda a tua casa. A promessa específica para a sua família hoje é: Deus para o cortejo fúnebre, assim como ele parou, assim como Jesus parou o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Hoje, Jesus para o cortejo fúnebre do seu filho ou da sua filha. E Jesus diz, ele toca e diz: levante-se, e o seu filho, a sua filha, o seu neto volta à vida em nome de Jesus. Aleluia! 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 Se de todas as coisas que eu falei hoje para você não guardou, só lembre, todas as promessas da Bíblia, todas as promessas que Deus dá para a sua casa, para a minha casa, Ele nos dá para que nós oremos por elas, para que possamos desfrutar delas com a nossa família. Você, eu, nós não iremos morar no céu sozinha. Nós iremos com a nossa família, porque se creres na palavra de Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? Amém? Hoje eu tenho que reconhecer que meu coração, ele está quentinho. Eu digo para você que meu coração está quentinho, porque eu não só ouvi, eu vi esse testemunho dessa mãe que durante 10 anos orou pelo seu filho, que estava nas drogas, mergulhado de ponta cabeça, quando todo mundo dizia não tem mais jeito, e ela continuou orando 10 anos. E ele voltou, e ele veio para Cristo, ele se rendeu a Cristo. E hoje ele é um levita do Senhor, um pregador da palavra do Senhor. É promessa do Senhor para tu e para minha casa. Creia nisso. Amém? Antes de orar, eu quero te dar uma sugestão de louvor. Ouça esse louvor, eu vou orar. Ouça esse louvor, eu vou orar. É uma oração. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Quando nós oramos, Ele se revela a nós. É lindo! Amadas, o convite que eu quero te fazer é que na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, nós temos a live na mesa com Jesus, as mulheres da Bíblia e a Ana. Na mesa com Jesus, as mulheres da Bíblia e a Ana Paula Pereira Fraga. Na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Eu também amo, Verônica. Eu, às quintas-feiras, faço a live Mães que Oram, às 9. Café com Jesus e as mulheres da Bíblia, correção. Às 10 horas, a live de terça-feira, Café com Jesus e as mulheres da Bíblia, é às 10 horas da manhã. Na quinta, a live Mães que Oram é às 9. E quero te fazer um outro convite. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025,
teremos o nosso 8º retiro do Ministério Satisfeita. Será no Sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, na Dutra. A Dutra fica em Piraí, não é no centro do Rio de Janeiro. Porque as pessoas às vezes ficam preocupadas. É um lugar mais retirado. É na Dutra, é bem na Dutra, e é na pista. O sítio fica na pista. Olha, a Ana está dizendo que nós ainda temos 17 vagas. Uma dessas é a sua. Você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão. É só entrar na bio do Satisfeita. Rosália, tá na bio do Satisfeita. Entra lá na bio. Tem o telefone da Nilza. A Nilza é a irmã mais conhecida do Ministério Satisfeita. Porque todas têm que falar com ela. Porque é ela que faz a inscrição. É ela que resolve todas essas coisas. Tá lá. Eu vou orar, Rosália. O louvor eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. É lindo, é lindo. E esse louvor tem sido um companheiro de oração, porque ele diz exatamente o que devemos fazer, orar. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Quando nós oramos, Deus se revela a nós. Eu vou orar, é o nome do louvor. Então, amadas, esses são os convites que eu tinha para fazer a vocês. Eu agora quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado por tu seres o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa rocha forte, a nossa fortaleza. Obrigado, Pai nosso. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque mesmo não sabendo orar como convém, Pai, o teu doce Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ah, Paizinho, todas as promessas que o Senhor tem para nós, para nossa casa, para nossa família, nós arregaremos, Pai, em intercessão, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que a intercessão é a forma mais sublime, mais perfeita de uma oração. Nós entendemos, meu Deus, que a intercessão, Pai, é a forma de mostrarmos e de darmos amor, Pai. Nós entendemos, Senhor, que somos fracas, que somos, Pai, dependentes de Ti, Pai. Assim como as 3 últimas petições do Pai Nosso, Pai, nós precisamos de provisão, nós precisamos de perdão, nós precisamos de proteção, Senhor, nós e a nossa casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, amadas. Amém. Deus seja louvado. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs. E eu digo para vocês, eu aprendo, eu recebo a cada live de oração. A cada live, mães que oram. A cada live, Café com Jesus e as mulheres da Bíblia. Deus as abençoe e que a paz de Cristo, que transcende todo o entendimento, inunde o seu lar, minha irmã.
Em nome de Jesus. E eu te espero na próxima terça-feira. Antes de eu terminar, um último pedido. Quando você estiver orando, ore por um menino, o nome dele é Tito. O Tito é filho de uma pediatra oncológica, uma família de Deus. E o Tito está com câncer. E Deus está fazendo um mover. O nome dele é Tito. Ele também tem um canal no YouTube. Ele tem 6 aninhos. Escreve aí, para você não esquecer, no seu caderno. Tito, ele precisa da minha e da tua intercessão. Em nome de Jesus, ore pelo Tito. Quando esse pedido de oração chegou a mim, quando foi para o meu caderno, eu não deixei mais de orar por ele. Quando eu estou na live de oração, quando eu estou reunida com as minhas irmãs na igreja orando, nós oramos pela vida do Tito. Ele só tem 6 anos. Agora pensa, uma mãe que é pediatra oncológica e tem um filho que ela só pode cuidar em oração. Ore pelo Tito. Esse é o meu pedido hoje para você também. Amém? Deus as abençoe e até a nossa próxima live, se assim Deus permitir. Graça e paz.